Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 3. Então, esse é aquele capítulo, quer dizer, é aquele vídeo em que eu falo sobre os personagens. Só que também eu vou falar sobre o vocabulário no mesmo vídeo, porque esse capítulo é curtinho. Então lembre-se, se você entendeu totalmente a história e quer simplesmente continuar com a história, você pode pular esse vídeo. Nesse vídeo eu não vou avançar na leitura. Então vamos lá. A gente viu que, de acordo com o José Amaro, Deus quer que o povo, Deus quer que o gado tenha o cedenho abrindo. E a gente viu que cedenho é a cauda das reses, né? O do gado. E o cabelo dessa cauda. Cedenho também pode ser o traseiro. É um modo informal de chamar o traseiro, as nádegas, a bunda. Depois disso, a gente viu o José Amaro mencionando o pintor Laurentino. A gente já conhece bem o pintor Laurentino. E ele falou que ele não tem inveja do pintor Laurentino, porque aparentemente o pintor Laurentino, quando foi fazer o trabalho lá na casa do capitão José, almoçou provavelmente na Casa Grande. E aí o José Amaro diz que ele também tem a sua bondade. Lembre-se que bondade aqui é orgulho, luxo, né? A gente também fica sabendo de um menino que conversa, um moleque, que conversa com o capitão, com o mestre José Amaro, admira ele, gosta de ouvir a conversa, mas nós não sabemos o nome desse moleque. Sabemos também que Pedro Boleeiro, aquele que foi lá falar com José Amaro sobre os serviços, fica ali ajudando José Amaro no concerto, né? O moleque, quando via o José Amaro, achava ele muito interessante. Ele não achava que era aquilo que o pessoal falava, né? O pessoal falava que o José Amaro virava lobisomem e tudo mais, mas ele notava, o moleque notava, que ele era muito diferente do que ele via nos eitos. E aí a gente viu que eito é uma limpeza ou roçado de uma plantação. Então ele via muitos trabalhadores, mas o José Amaro era diferente deles. Novamente soubemos alguma coisa sobre o Major Tomás. Lembre-se que o Major Tomás é pai, falecido pai da mulher do Coronel Lula. E ficamos sabendo também dos tempos de glória daquele engenho, que eram os tempos do Major Tomás. Ouvimos falar também de José César, que eu acho que não vai aparecer, não é nada importante aqui. É alguém que trabalhava com o pai dele lá em Goiânia e o chamou para trabalhar também, só que ele negou. E ficamos conhecendo alguém bem importante nessa narrativa, que é o Floripes. Floripes é um negro que afilhado do Coronel Lula e que aparentemente fica ali nas rezas com ele a todo tempo. A propósito, a gente descobriu que aqui na Casa Grande o pessoal reza bastante, né? Os arreios do cabriolé do Coronel Lula estavam em petição de miséria. Significa que estavam quase se despedaçando. A gente ouviu também que a dona Amélia, que é a mulher do Coronel Lula, né? A dona Amélia. Deixa eu ver se eu estou me confundindo aqui. Não. Então a gente ficou sabendo que a dona Amélia, ela é uma mulher muito bem educada, toca piano, etc. Uma coisa importante sobre a dona Amélia é que ela tem uma irmã louca, né? A gente não soube muita coisa sobre essa irmã louca, mas vamos ter isso em mente. E que a gente ficou sabendo também que a dona Amélia não fica lá na cozinha com as negras, como acontece com as outras senhoras de engenho, ou ouvindo enredadas, que nada mais é que intrigas, fofocas. Depois ouvimos que
O José Amaro ia usar uma tinta Rubian nas rodas. E essa tinta Rubian não está no dicionário, mas é um tipo de tinta náutica para isolar contra a chuva, esse tipo de coisa. Capitão Tomás novamente, o José Paulino a gente já conhece bastante, né? Lembre-se, o José Paulino é o coronel do Santa Rosa. E aí a gente ouviu 3 palavras importantes, uma botada, uma pejada e a casa de purgar, né? Botada era quando um engenho começava a moagem, uma pejada era quando o engenho parava a moagem e a casa de pejar é a casa de separar o açúcar melhor do açúcar pior. Ouvimos também essa expressão de rota batida, que nada mais é do que apressadamente, sem parar. Achei interessante a palavra luxento, né? A gente sabe, geralmente a gente conhece a palavra luxuoso, a gente conhece a palavra luxo, é claro, mas luxento, que é diferente, com certeza, de luxuoso, é uma palavra interessante. O José Amaro chama o coronel Lula de velho luxento, chama, claro, para ele mesmo, né? Ouvimos falar também do Lucindo, que é o vizinho do mestre José Amaro, e por enquanto a gente só soube de uma coisa muito importante sobre o Lucindo. Ele tem filhas que são velhas moças, né? Assim como o próprio José Amaro. Ouvimos uma outra definição para a palavra safado. Lembre-se que safado, na verdade, a gente, pelo menos aqui no Brasil, acho que em Portugal não deve ser assim, tanto assim não. A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala a palavra safado é safadinho, uma pessoa que é, sei lá, lasciva, gosta de sexo, fica pensando com as segundas intenções, esse tipo de coisa, e malicia, etc. Isso é safado, né? Mas na verdade esse é um significado bem recente da palavra safado, né? Safado pode ser gasto, então por exemplo você vai ter sapatos safados, o que para um brasileiro, eu não sei quanto a tua variante do português, mas para mim fica um pouco engraçado. Um sapato safado. Eu não vou usar esse sapato não. Sapato é muito safado. Mas quer dizer gasto, ok? Apagado, por causa de gasto, apagado. Então se você falar de um manuscrito safado, né? Então eu olho para o texto e falo assim, olha, eu acho que você vai ter que reescrever isso aqui, porque esse texto é muito safado. E aí tem alguns outros significados, também pode ser danado ou irado. O que mais? A gente ouviu falar também do coronel Rego Barros, que nada mais é do que o adversário político do José, às vezes eu confundo José Paulino. E é o cara que aparentemente vem para colocar rico na cadeia, né? Sabe, sei lá. Depois ouvimos mais um pouco sobre o Juca do Santa Rosa. Se eu não me engano, o Juca já apareceu, mas apareceu assim muito de passagem. Lembre-se que o Juca é o filho do coronel José Paulino, e a gente ouviu que ele comprou um carro, né, em Recife. E para o mestre José Amaro isso não é nada bom, porque o orgulho dele era que o coronel dele, o coronel Lula, tinha um cabriolé que o José Paulino não tem, né? Mas agora, aparentemente, o Santa Rosa tem um carro novinho que veio de Recife. Caritó, a gente viu que é uma prateleira, né? Ou um nicho rústico nas casas sertanejas, mas pode ser um lugar também de colocar coisa velha. E por extensão é o suposto lugar onde que as mulheres solteiras e velhas ficam, no caritó. Depois ouvimos falar do clavinote, que é um tipo de clavina, um tipo de carabina, mas menorzinha assim.